Não é meu corpo, minhas regras. São dois corpos e apenas uma regra: não matar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Josebes Lopes. Hoje falarei sobre o livro O que você precisa saber sobre aborto, de George Maza. George Maza, ele é natural de Fortaleza, portanto é meu conterrâneo e é mestre em Direito pela Unifor, Universidade de Fortaleza. E ele ingressou no movimento Provida no ano de 2015. Esse livro é publicado pela editora Ecclesiae no ano de 2018 e possui 180 páginas. Como vocês podem ver, o livro vai falar sobre aborto, obviamente, e ele é dividido em 9 capítulos. O primeiro capítulo é um capítulo conceitual, é um capítulo que chama-se Pontos Iniciais sobre o Aborto. E aqui é interessante, é um capítulo bem curto, mas eu já comecei gostando porque tirou uma falsa ideia do que eu tinha do aborto. Questões conceituais mesmo, como por exemplo, a prática do aborto é chamada deve ser chamada tecnicamente de abortamento. É comum nós falarmos de aborto, só que aborto é o bebê que é abortado. A prática do aborto é abortamento e o bebê que foi abortado, esse é o aborto. Então é algo simples, mas eu achei interessante essa questão técnica desses conceitos de aborto e abortamento. No capítulo 2, fases históricas do aborto. Aqui ele vai mostrar o contexto histórico da luta daqueles que defendem a prática do aborto e ele mostra que são 4 fases. A primeira, final do século XIX, que era o aborto como uma prática de controle de nascimentos, ali nos Estados Unidos, no século XIX. Entre os anos de 1920 e 60, a defesa da prática do aborto como estudos demográficos. Entre a década de 60 e 90, planejamento familiar. Quem defendia o aborto por questões de planejamento familiar. E, por fim, de 1990 aos dias atuais, a prática do aborto como um direito sexual e reprodutivo da mulher. E ele vai falar dessas 4 fases, vai citar aqui alguns nomes importantes nessa história, nomes muito conhecidos, como os Rockefellers, como Henry Ford, né? E hoje a Fundação Ford é um dos que investe milhões na propagação do aborto no mundo todo. Capítulo 3, cronologia da morte. Ele vai colocar em ordem cronológica datas importantes, tanto em relação aos personagens na divulgação do aborto, lá do século XIX até hoje, como também datas de promulgações de leis a favor do aborto em todo o mundo. Então é um capítulo bem informativo sobre a parte histórica. O capítulo 2 e o capítulo 3 bem históricos. No capítulo 4, aborto, genocídio silencioso. Aqui ele vai falar sobre números de abortos, não só na América do Norte, no Brasil, mas em todo o mundo. África também, muitos abortos. E realmente são números astronômicos. Eu não pensava que seriam tão assim o número de abortos praticados no mundo. No capítulo 5, aborto no Brasil. O autor vai mostrar como as principais ONGs brasileiras, que são responsáveis pela agenda pró-aborto, como elas têm tentado fazer com que a sociedade olhe com bons olhos essa prática. Como elas também têm recebido milhões e milhões de reais de outras ONGs, de outras instituições internacionais. E como principalmente elas têm, através de uma militância jurídica, elas têm ganhado terreno nessa caminhada pró-aborto. Ele vai falar principalmente sobre a ADPF 54. Essa ADPF 54 quer dizer o seguinte: o que quer dizer ADPF? Quer dizer arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi em 2012, foi votada no STF, certo? Aqui é o capítulo 6 já, que fala sobre as questões jurídicas sobre aborto. Esse capítulo 5 e capítulo 6 estão entrelaçados na questão jurídica e o autor tem conhecimento de causa para falar sobre tal assunto. E ele vai mostrar como o STF, um STF militante juridicamente, ele acaba aprovando em 2012 a descriminalização do aborto para bebês com anencefalia. E foi muito polêmico na época, por quê? Porque essa questão da lei, a lei já permitia
abortos em casos de estupro. E para a lei ser mudada ou criada outra lei, obviamente tem que ser feito pelo legislativo, Congresso, Senado. Esses são os legítimos representantes do povo, a gente gostando ou não, mas é assim que funciona. O judiciário ele julga, não cria as leis. No entanto, o judiciário acabou criando aqui uma nova lei. E essa ADPF 54 ela foi protocolada, uma curiosidade, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. Nunca ouvi falar. E adivinhe quem era o advogado o advogado representante dessa confederação? Luiz Roberto Barroso, atualmente ministro do STF. Então nós vemos que nós temos um STF extremamente militante juridicamente. O termo é esse, militância jurídica. Eles devem estar lá para julgar, só que eles estão também querendo legislar. E foi o que aconteceu em 2012. Eles ganharam com ampla maioria de votos, se eu não me engano foi 8-2, a favor da permissão, da descriminalização do aborto em caso de bebês anencéfalos. Esse é o capítulo 6, questões jurídicas sobre o aborto. São os capítulos mais longos, o 5 e o 6. Essa questão, quem gosta de direito, vai gostar bastante desses dois capítulos. Capítulo de número 7, questões controversas sobre o aborto. Nesse capítulo 7, ele vai abordar os principais argumentos das instituições que são pró-aborto. Aqueles argumentos bem clichês, meu corpo, minhas regras, ou se não legalizar, se não descriminalizar, vai continuar morrendo pessoas nas clínicas clandestinas, porque o aborto é questão de saúde pública, e outros argumentos mais que são levantados pela turma do pró-aborto. Interessante que a turma lá do pró-aborto dizem que milhares de pessoas, milhares de mulheres morrem anualmente em clínicas clandestinas. Aí fica a pergunta, como eles sabem desses números? Porque se é clandestino, esse número não pode ser oficial. E se eles sabem, então eles são coniventes com esse crime, que é o aborto clandestino. Então ele chega a dizer, o Jorge Maza, que esses números muitas vezes são realmente exagerados, super exagerados. Para quê? Para quando o aborto for descriminalizado e eles tiverem a contagem oficial, e muito provavelmente essa contagem oficial vai ser menor do que esse número fictício de abortos clandestinos, eles usaram isso como argumento de que, olha, a descriminalização do aborto fez com que o número de abortos diminuísse. Tá? Então isso também é uma estratégia dessa agenda pró-aborto. Capítulo de número 8, consequências do aborto. Consequências do aborto, ele vai mostrar aqui uma série de estudos, alguns artigos, mostrando as sequelas que o aborto pode causar na mulher que pratica o aborto. E, como por exemplo, a probabilidade dos outros filhos, né? Essa mulher que abortou, ela terá outros filhos ou filhas, a probabilidade desses filhos terem alguns problemas de saúde, a probabilidade maior até de que filhas de mulheres que já abortaram também abortar. Ele mostra aqui as fontes, tá, desses estudos. Eu vou ser bem sincero que eu não me interessei de ir atrás, mas eu acredito que essas fontes sejam fidedignas. Né? Eu, pelo menos, acredito que o autor não colocaria essas fontes se não fossem verdadeiras. Tá? Então, consequências muito graves para aquela mulher que aborta. Né? Muita gente pensa que é simples, vai lá, retira o feto e pronto, vida que segue, mas não. Existem consequências não só psicológicas nessa mulher que abortou, como também físicas. E por fim, capítulo de número 9, Movimento Provida. Ele vai falar um pouco sobre as ONGs que existem no Brasil, do outro lado da moeda, Movimento Provida, que lutam para a não aprovação de leis pró-aborto, que lutam para conscientizar a sociedade da importância da vida desde a sua concepção. E ele coloca também aqui contatos, como entrar em contato com essas ONGs, quem tiver interesse também se engajar nessa luta. Tá? Então, esse é o livro que você precisa saber sobre aborto, de Jorge Maza. Não é um livro que vai lhe municiar de grandes argumentos filosóficos, éticos, morais, para defender a vida, digamos assim. É um livro informativo, principalmente na parte histórica e jurídica. Né? A parte histórica, para você entender que esse movimento pró-aborto ele não nasceu ontem, é algo do século XIX, e existem muitos interesses por trás disso, do que simplesmente o fato de meu corpo, minhas regras, e também a questão jurídica, como
o movimento pró-aborto tem entrado no meio jurídico para poder, aos poucos, aprovar, passo a passo, a descriminalização total do aborto. Tá? Não terá uma lei de descriminalização aqui no Brasil, pelo menos, pelo que eu percebo, total. Mas eles vão ganhando terreno. A cada nova lei que eles conseguem aprovar, primeiramente em casos de estupro, depois em casos de anencefalias, já tentaram com outras questões e eles sempre estão lá tentando, e o nosso STF, pelo menos o que está aí atualmente, é bem inclinado para essa agenda, ok? Então mais um livro lido, espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, dê um like aí no vídeo, se inscreva no canal, aguardo você nos próximos vídeos, até lá e vamos ler porque ler é preciso.